gente! De novo, nosso programa de entrevista. Como eu comentei no vídeo do boletim, vou comentar aqui também. Nós separamos a edição. O boletim é uma coisa e a entrevista ficou outra, tá? Se você gostar da nossa entrevista, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o seu like para poder acompanhar, receber informação de quando a gente faz essas entrevistas. A da semana passada, que estava junto, eu separei em duas também, da historiadora norte-americana, afrodescendente, Cassandra Ossey, que está nos contando um pouco da situação dos Estados Unidos naquele momento e com um comparativo com relação ao racismo Brasil e Estados Unidos. Quem não viu, dá uma espiada lá. Hoje, um meu convidado muito especial, né? Ele é formado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Antropologia pela Unicamp, doutorando em Antropologia pela Unicamp, né? E ele tem um currículo extenso. Gente, é um cara novo assim para ter tanto, nossa! E ele tem 12 artigos publicados em periódicos, tem capítulos publicados em livros, tem 19 apresentações de trabalho, tem várias participações em eventos, publicações em jornais, inclusive, artigos de jornal, inclusive nos Estados Unidos. Cara, não é para qualquer um, não, tá? São textos de jornais e revistas, inclusive nos Estados Unidos. Durante o período dele de mestrado, ele passou uma temporada nos Estados Unidos para o trabalho de pesquisa dele, e no doutorado também ficou um longo período nos Estados Unidos. Então, muita pesquisa no Brasil, pesquisa no exterior. Eu estou falando de Rafael do Nascimento César. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista num momento tão importante para a gente poder conversar, né, Rafael? Oi, Persina, tudo bom? É um prazer estar aqui participando do seu boletim. Muito obrigado pelo convite. Legal, olha, é um prazer realmente estar aqui, viu? Estou muito contente. Eu queria fazer umas perguntas. Nossa, a entrevista é meio curta, mas você sabe que eu vou na paulada mesmo, né? Então vamos fazer uma perguntinha para você. No seu primeiro trabalho, na sua dissertação sobre a Chiquinha Gonzaga, que é a composição de uma pioneira, de Francisca a Chiquinha, ainda no início, antes de entrar na parte da tese mesmo, eu vi uma frase lá que eu acho que sintetizou muito o trabalho seu que eu vi e a forma como você trabalhou. Você diz assim, abre aspas, de qualquer forma, aquilo que se lê não é o que se viveu. Gente, amei essa frase. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre ela, explicar um pouco mais o que você quer dizer sobre ela com relação ao seu trabalho? Bom, essa frase, ela diz muito da maneira como eu fui me cercando do tema sobre Chiquinha Gonzaga. Por se tratar de uma personagem histórica que não deixou diários, né? Deixou algumas cartas, tal, mas não era uma escritora, por assim dizer, era uma compositora. Eu acabei me detendo sobre as biografias que foram escritas sobre ela, né? Eu trabalhei com 6 biografias, num período de tempo que ia desde o final dos anos 30 até o começo dos anos 2000. E analisando essas biografias, eu cheguei à conclusão, cheguei ao entendimento que havia uma separação entre a experiência vivida, né, que seria aquela sobre a qual os biógrafos se debruçaram para escrever suas biografias, e a experiência narrada, que é o resultado das suas biografias, né, que é a biografia nesse sentido. E meu projeto, né, minha dissertação procurou investigar essa diferença, essa discrepância, né, e tentar mostrar que as categorias que informam a experiência narrada ou a possibilidade de narrar uma vida, elas são sociais, elas dependem de interesses, né, e não aqui no sentido pejorativo, mas elas têm a ver com a maneira pela qual certos grupos vão se ater sobre uma vida, vão se debruçar sobre uma vida para fazê-la interessante para personagens particulares, para grupos particulares e também para uma população em geral, para, né, um grupo mais geral. Acabei compreendendo que os biógrafos e as biógrafas estavam muito mais interessados em disputar uma verdade sobre a Chiquinha
do que simplesmente dizer qual seria essa verdade de uma maneira indiscutível e, né, assim, sem nenhuma possibilidade de apelo. E a minha dissertação, então, ao olhar para a maneira pela qual esses sentidos e essas negociações de sentido aconteceram, eu não estava preocupado em dizer quem a Chiquinha Gonzaga foi, porque isso estaria no campo da experiência vivida, né? Mas queria mostrar as maneiras pelas quais ela foi narrada, ou a maneira pelas quais sua experiência se transformou em uma experiência narrada que atingiu, enfim, muita gente e teve uma repercussão muito grande. Outra parte do seu trabalho que eu queria comentar, eu vou pegar aí, é um capítulo que você fala de João Batista Gonzaga, que teve uma participação muito grande na vida da Chiquinha Gonzaga, né? E você comenta que havia uma relação entre eles que transparecia no momento como filho, né? Que seria como se fosse adotado, mas na verdade eles tinham uma diferença muito grande de idade. Então, na verdade, existia uma relação amorosa entre os dois. Quer dizer, para um conceito de época, ficaria complicada a diferença de idade deles. Ela já era uma mulher fantástica, né? Você imagina, na época, mulher, negra, vencendo o Brasil naquela época, maestrina. Então, fala um pouquinho para nós desse personagem, do João Batista Gonzaga. Conta um pouquinho para a gente sobre ele. Bom, a relação que a Chiquinha, essa relação muito interessante que ela teve com o João Batista, esse rapaz 36 anos mais novo que ela adotou, foi algo que me chamou muita atenção, né? E que apareceu em somente uma das biografias que eu analisei, né? A biografia escrita pela Edinha Diniz, que num trabalho muito minucioso de documentação conseguiu perceber que em alguns momentos João Batista era chamado pela Chiquinha como filho e em alguns momentos como colega, né? Documentos mais antigos tinham outro tratamento. E fez entrevistas com pessoas que acabaram dizendo que de fato eles tiveram uma relação amorosa. Isso me chamou a atenção e acabou ganhando um espaço muito grande na minha dissertação, essa questão dessa relação entre eles, e acabei formulando a pergunta que conduziu boa parte da dissertação, que era uma pergunta geral, que era a seguinte, né? Quantos sentidos cabem numa relação? E nessa ideia de tentar contemplar a possibilidade de 2 ou mais sentidos caberem numa relação, eu não quis em nenhum momento privilegiar um sentido em detrimento do outro. Então eu não quis mostrar que a relação verdadeira entre eles era uma relação erótica e a relação maternal-filial foi apenas uma maneira que a Chiquinha e ele encontraram de lidar com o tabu e com o preconceito da época, né? Eu acho que essas duas coisas aconteceram, né, também, juntas. Então a possibilidade de haver uma relação erótica e maternal, o que pode parecer um pouco esquisito pra gente, um pouco incestuoso, mas a vida social, a vida psíquica, a vida afetiva das pessoas é muito mais complicada do que a gente gostaria. E achei que isso acabou sendo interessante pela maneira como Chiquinha também acabou se construindo como uma compositora e uma figura transgressora, né? E para algumas coisas e para outras nem tanto, né? Ela não foi transgressora em absolutamente tudo que fez. Ela foi transgressora em grande parte da sua vida, mas em alguns momentos procurou jogar o jogo das convenções de gênero e das convenções de sexualidade que muito possivelmente, né, com certeza absoluta, posso dizer, viriam com muito maus olhos uma relação de uma mulher mais velha com um homem tão mais novo, né? Se até hoje se esse preconceito até hoje existe, imagina então há 100 e tantos anos atrás. Outra coisa muito bacana, muito bonita, que eu gosto do seu trabalho, foi um artigo que você fez sobre a Nina Simone. Você fez um trabalho, mais especificamente, a música Pirate Jane, que foi tirado de uma obra de Brecht. E nessa obra de Brecht, eu me lembro de você comentar que ela trata fundamentalmente de questões de diferença de classes.
situação de gente pobre, gente rica. E de repente a Nina Simone resolve fazer uma versão dessa música e ela traz isso numa corporalidade, isso a questão também racial americana. Então eu queria que você comentasse um pouquinho desse trabalho que você fez, o que te levou a fazer, o que é esse trabalho que você fez da Pirate Jane, da Nina Simone. Essa música, Pirate Jenny, ela foi composta especificamente para a peça A Ópera dos Três Vinténs, do Brecht, em 1928. E o que eu achei interessante nela é que em nenhum momento existe nessa letra alguma menção específica à raça ou conflitos raciais, né, conflitos entre brancos e negros. Ela é uma música que trata de conflitos de classe, né, na sociedade inglesa. E o que eu achei interessante e quis explorar no artigo é a maneira pela qual a Nina Simone consegue traduzir a mensagem que o Brecht coloca, né, para pensar as contradições e os conflitos de classe, né, para os conflitos raciais, né, dos Estados Unidos, para a situação específica da sociedade americana nos anos 60, do movimento dos direitos civis. E ela faz isso sem mexer na letra, né, sem adicionar palavras referentes à raça ou conflito. Ela faz o que eu chamei de uma tradução performativa, né, que é com o corpo, né, produzindo assim como se fosse um excedente de significado. Ela produz muito significado com o corpo, com a corporalidade específica dela, com um tipo determinado de modalidade de expressão que ela está usando, a música, e para um público determinado, que é esse público norte-americano, muito sensível a essa problemática, né, em Nova York, tal, nos anos 60. E eu acho também que essa tradução, né, esse ato de traduzir, ele tem muito a ver com a história da Nina Simone, com a trajetória dela, e como a Nina Simone sempre procurou se contrapor à figura da diva, né, essa figura da mulher negra que entretém audiências, né, que faz as pessoas se divertirem, né, o que não tem nada a ver com, não é pejorativo no sentido de que faltaria a essas mulheres alguma qualidade, né, pelo contrário, sobra talento, mas nunca foi isso que a Nina Simone quis ser, né, ela nunca quis ser uma diva do jazz na maneira como gostariam que ela fosse, né. Então essa tradução só é possível na minha visão porque existe um corpo ali, existe uma artista específica que se contrapõe a essas categorias, essa força classificatória que tenta alocar o corpo dela e constranger o corpo dela para ser uma diva do jazz. Existe um tipo específico de música, né, o jazz, que é um tipo de música que está nos anos 60 na sociedade americana como um todo, várias disputas em relação a ele para ver qual é o bom jazz, qual é o jazz ruim, quem faz jazz, quem não faz, e um público específico, que é esse público que branco ou negro estava muito sensível, interessado nessa temática e estava pronto para captar esse sentido, né? Essa tradução, estava apto a receber essa tradução. Então foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. Eu queria por último fazer uma pergunta já um pouco mais irreverente, agora uma cutucada mesmo que o cara fazia em você, né? Você é homem, branco, classe média, e de repente você se propôs a trabalhar questões de gênero e raça. Você deve ter tido críticas com relação a isso, deve ter tido pessoas que devem ter olhado torto, né? Como é que foi para você? O que você sente com relação a isso? Como é que é seu trabalho com relação a isso? Como é que você trabalha isso? Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Sim, recebi muitas críticas e sou muito grato a todas elas, né? Eu nunca me senti atacado ou silenciado, sempre me senti convidado a refletir sobre o meu lugar de homem branco de classe média que se meteu a falar de relações raciais e relações de gênero. O convite a pensar o meu lugar, não só as limitações que esse lugar me impõe, mas sobretudo as possibilidades que esse lugar me proporciona, né? Então eu acho que isso
eu vejo como tem uma resistência muito grande da comunidade branca, de acadêmicos e tal, que quando se colocam diante disso, ou quando são colocados diante disso, sentem uma espécie de constrangimento ou de luto, né? Quase como um luto, porque acham que a ideia do lugar de fala significa somente uma dimensão negativa, né? Somente um não dizer, um silenciar, um ser silenciado. E eu não acho que é isso que se trata, não acho que é isso que se trata a ideia de lugar de fala. Eu acho que a ideia de lugar de fala é permitir a possibilidade de um diálogo que até então não foi travado, né, ou vem sendo travado só agora, e que tem a ver com o fato de que, bom, para falar sobre raça, eu preciso, primeiramente, ou não posso deixar de me entender racialmente, né? Entender que branco é raça, e entender que gênero, né? E que homem é gênero, né? Somos perpassados por racializações e por generificações, né? Então, talvez é isso que mais me incentiva a fazer o trabalho que eu faço, né? Me entender como parte desse problema, né? A parte branca desse problema e a parte masculina desse problema. Mas como eu tenho muito a intenção, né, luto por uma sociedade antirracista e antimachista, eu devo lutar para que ela termine, mas devo lutar assumindo o meu lugar de homem e de branco. Caso contrário, eu acho que a gente vai continuar tropeçando nesses problemas de falar e não se escutar. E o que é pior, a gente vai começar a delegar os problemas de gênero, vai continuar a delegar os problemas de gênero para as mulheres e os problemas de raça para a população negra. E, na minha opinião, a gente vai se distanciar cada vez mais de uma sociedade antirracista e antimachista. Rafael, obrigada, querido. Nossa, que bom ter você participando aqui. Foi muito bom, foi muito elucidativo. Continua nesse trajeto e olha, boa sorte para você, querido. Boa sorte para você e continua com esse trabalho maravilhoso e muito necessário. Valeu. Gente, até a próxima entrevista, tá bom? Tchau.